Alô, alô, galerinha, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais uma aulinha, em continuidade da aula passada, né, que foi Hegel. Agora a gente fala de mais um teórico alemão, muito importante, inclusive, de uma outra escola filosófica, que é o Arthur Schopenhauer, né? Uma galera que vocês já devem ter visto vários memes, é um teórico bem, bem presente aí nas brincadeiras da internet, e a gente vai ver o porquê. Mas é também um teórico muito importante que está cada vez mais presente no vestibular. Ele não aparecia tanto, mas de uns anos para cá ele está vindo mais, né? Está se tornando mais recorrente aí. Então é legal a gente trabalhar ele bem, tá? Vamos lá, vamos começar sobre a sua escola filosófica, né? Qual é o grupo do qual o Schopenhauer fazia parte, né? Que é ali o dito romantismo alemão, uma outra escola filosófica, que é uma escola que tem como base o que a gente viu nas aulas passadas, né, do idealismo, mas que acaba sendo um pouquinho diferente, né? O romantismo alemão ali, ele acaba sendo um grande movimento que não é só filosófico, mas também pega questões artísticas, né, claro, e vem com uma busca de uma transformação, né, um rompimento com aquilo que estava sendo, né, com aquilo que estava estabelecido, que seria a dita modernidade, né? Então é um movimento de rompimento com a modernidade. Nessa frente ali, numa esfera filosófica, isso se traduz, né, com uma transformação, inclusive na compreensão do que seria o ser humano, né, do que constituiria o ser humano. E nessa reflexão, nesse questionamento, os românticos aqui vão questionar algo que é muito interessante, é muito legal, que eles vão começar a questionar a completude da racionalidade, né? A completude humana da racionalidade, né? Veja, olha que interessante, a razão, né? Vocês devem lembrar isso desde o começo do ano, eu falo bastante. A razão, ela é vista como a principal ferramenta, o principal instrumento da filosofia desde Sócrates, né? Sócrates pegou de maneira bem clara, intensa, e declarou a razão como o processo a ser seguido, né? E nisso acabou que o seu contrário, né, o que foi estabelecido como contrário, não que necessariamente seja um contrário, foi jogado de lado, ou seja, as emoções. Então a razão seria algo bom e as emoções te levariam ao fervor, ao não conhecimento, à impulsividade, às questões não éticas, né? Enfim, isso foi bem estabelecido durante toda a história da filosofia ocidental. Agora, isso é assim, questionado de uma maneira bem intensa. Já tinha alguns teóricos fazendo alguns movimentos, mas o Schopenhauer deixa isso muito mais claro, muito mais intenso, né? Então ele vem ali com essa busca de rompimento com a modernidade, ele vem com um questionamento de que, o ser humano não é só razão. O ser humano também tem o que seria dito como aspectos irracionais, né? Ou os não racionais, que podem vir como sonhos, como afetividade, como sentimentos, paixões, emoções, né? Essa questão ali que estava sendo ignorada, ou melhor, estava sendo entendida como prejudicial. Ele vai dizer, não é prejudicial, ela faz parte e ela é importante. A razão também não vamos esquecer, não vamos mudar tudo, não vamos inverter, só vamos abrir espaço para os aspectos irracionais, para as emoções. A razão ainda tem uma grande importância, claro. O cara é um filósofo. No entanto, não é a única. Olha como isso vai ser importante, gente. Isso vai ser muito importante, né? Vai mudar tudo, assim. Não necessariamente as pessoas vão partir do mesmo pressuposto de Schopenhauer, que a gente vai ver mais para frente, mas começa aqui a valorização dos aspectos emocionais, né? A gente vai ver mais pra frente, o Nietzsche, quando chegarmos em Nietzsche, ele vai pegar isso de uma maneira bem intensa também. E não à toa, os filósofos contemporâneos não esquecem a dimensão afetiva
tá? E isso começa aqui. Bom, isso faz parte ali da sua, né, escola filosófica, mas Schopenhauer em si, né, ele foi para além dessa escola, né, como eu disse, ele estava ali numa intersecção e ele tem uma vida até que interessante. Ele foi um professor universitário, mas não foi um professor muito famoso. Isso é bem interessante, porque ele foi contemporâneo de Hegel, né, durante boa parte de sua vida, e ele odiava o Hegel, detestava o Hegel, porque nas suas aulas, né, ele fazia aulas no mesmo momento que o Hegel, e todo mundo ia para as aulas do Hegel, né, para as palestras do Hegel, porque Hegel era muito famoso. E aí as palestras do Schopenhauer ficavam vazias, então ele odiava o Hegel, seu conterrâneo ali. Então isso já é interessante. Mas, como eu disse, né, o Schopenhauer ele vai numa pegada diferente. Essa pegada diferente acontece principalmente, não exclusivamente, mas principalmente porque ele bebe de outras fontes, né? Ele, claro, tem apropriações ali da filosofia ocidental, como por exemplo Kant, né? Ele fala bastante do que o Kant diz de fenômeno e númeno, isso acaba sendo importante, mas ele também vai para o Oriente. Ele traz ali um pouco dos conceitos budistas, ele traz umas perspectivas indianas, né? Então isso acaba requalificando bastante do seu pensamento. Por isso que vai alterar tanto assim. Isso é, obviamente, uma influência bem importante. Bom, beleza. Feito esse panorama, vamos agora à sua filosofia de fato, né? O que pensou Schopenhauer? E aí que o negócio fica legal. Primeiro, vamos falar do início, né? Das coisas básicas, das coisas iniciais. Que vai ser, para Schopenhauer, o que vai fundamentar toda a existência humana, que ele vai chamar de vontade, ou ímpeto cego. Olha como é importante, né, o valor desse conceito para a filosofia de Schopenhauer. A vontade, ela é a base de tudo. Por quê? Porque é a vontade que nos move. A gente não faz nada, a gente não sente nada, senão pela vontade. Veja, você está vendo essa aula agora, vendo, ouvindo, sei lá. Você só está fazendo isso porque você tem a vontade de algo. Sei lá, a vontade de passar no vestibular, a vontade de aprender mais filosofia, a vontade de aprender Schopenhauer, enfim. Você só está se comportando dessa maneira agora porque você está com vontade de algo. Mesma coisa, sei lá, você vai parar essa aula, você vai comer, você vai lá fazer comida. Você só vai se movimentar, né, sair da cadeira, levantar, andar até o fogão, né, fazer todos os movimentos necessários para cozinhar, porque você vai estar com vontade de comer, né, a famosa fome. Então você não faz nada senão pela vontade. Isso para outras coisas também, para produção artística, para pensamentos complexos, sei lá, acadêmicos, enfim, científicos. De todos os comportamentos são orientados pela vontade, por esse ímpeto cego. Então, é a única coisa que nos move. Nós apenas somos movidos, só há movimento porque existe vontade. A vontade é essa potência, é esse impulso que nos leva. Ele tem até uma frase bem interessante, né? A vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Olha isso, olha a força dessa frase, quão importante é. A vontade é o cego robusto. Ela é forte, né? Robusta, ela é forte, ela nos move, mas ela é cega. Ela é desprovida de razão. Olha que legal. Você não quer só aquilo que é racional. Você pode querer aquilo que não faz sentido nenhum. Sei lá, quem nunca, gostou de uma pessoa que não fazia sentido nenhum gostar, né? Sentido racional. Você é uma pessoa que não te dava bola, ou uma pessoa que talvez você nem teve muito contato para realmente aprender, entender e aí gostar. Você só gosta. Você só tem vontade de ficar com aquela pessoa. A vontade é cega. Ela não tem uma racionalidade por trás. No entanto, ela é forte. E por ser forte, ela nos carrega. Então veja, o aleijado que enxerga somos nós. Nós enxergamos. Porque nós entendemos a realidade de maneira racional. Nós vemos tudo isso.
No entanto, somos aleijados, né? Não conseguimos andar senão pela vontade. Então a vontade é o cego robusto que nos carrega, os aleijados que enxergam. É uma frase muito completa, né? 2 linhas aqui que, né, diz muito. Feito isso, né, é feito a consideração de que é a vontade que nos move. É legal também dizer como a vontade nos move porque almejamos a satisfação dessa vontade, né? A vontade só tem o poder de nos mover porque ela deve ser satisfeita, né? A fome só nos move pela perspectiva de comer, ou seja, pela perspectiva de saciar a vontade. Então a vontade ela não nos move por si mesma. A vontade ela se torna o motivo pela qual há o movimento, né? Existe o movimento. Então a busca pela saciação da vontade, né? A busca de saciar a vontade vai ser realmente o que gera todo esse movimento. Então a busca de saciar a vontade é o que faz necessariamente a vida. Porque se não há movimento sem vontade, e a vontade necessariamente implica uma busca de saciar essa vontade, né, é o que estamos fazendo a todo momento. Então a viver é buscar saciar a vontade. Beleza? No entanto, a saciação dessa vontade, ela é momentânea, certo? Você sente fome, você vai lá e come. Pô, a sua fome está satisfeita. Agora, isso não quer dizer que você não vá sentir fome daqui a algumas horas, algumas 5, 6 horas, sei lá, 4 horas. Então a fome volta, certo? A satisfação, ela é sempre momentânea. Não importa qual vontade foi satisfeita. Seja ela fisiológica, né, como sono, fome, sexo, ou seja ela de outra ordem, né, como por exemplo a vontade de me tornar um bom professor. A partir do momento que eu, vamos supor, né, que eu satisfaça essa vontade, surgem outras vontades. Dentro do meio profissional e acadêmico, como outras. Então a satisfação ela é sempre momentânea, né? Dizia Schopenhauer, a satisfação da vontade é como a esmola que damos ao morador de rua. Olha isso que legal, né? Porque a satisfação é a esmola, ela satisfaz agora, mas não tira aquela pessoa da situação de viver na rua. Não muda a condição de vida. É uma satisfação do agora por agora, e já vai ter outra. Com isso, a gente chega na conclusão de que, apesar da busca pela satisfação da vontade ser a própria essência da nossa vida, nunca seremos plenamente satisfeitos. Não existe uma satisfação plena, eterna, completa. Não tem como. Porque a partir do momento que a gente satisfaz uma vontade, surgem outras. Por isso que a gente está sempre se movimentando. Tá? Todavia, mesmo que existisse, né, Schopenhauer ele vai dizer, não existe, não tem como. Mas, mano, se liga. Mesmo que existisse, mesmo que isso, por uma abstração filosófica, pudesse existir, isso não seria bom. A gente pensa, satisfação da vontade é algo gostoso, algo legal, né? Pô, comer com fome é uma delícia. Melhor tempero que tem é a fome ali, né? A comida fica uma delícia. Lógico, fome eu tô dizendo aqui, gente, não a fome, né, da miséria. Eu digo a fome cotidiana, né? Não vamos levar meu comentário ao extremo, apesar de que podemos também, para tecer outros comentários. Mas fazemos isso em aula. A satisfação, então, delícia, beleza. É gostoso satisfazer a vontade. Mas viver plenamente satisfeito não é bom. Não, é impossível, mas mesmo que fosse possível, não é bom. Porque não vai trazer aquela paz, aquela tranquilidade que a gente imagina. Muito pelo contrário, vai trazer um incômodo, vai trazer tédio. Né? Imagina um lugar onde todas as suas vontades estão sendo satisfeitas a todo momento. O que você ia fazer?
Como é que você ia se sentir? Nada. Você não ia fazer nada e você não ia sentir nada. Para que você vai levantar se não tem vontade te guiando? A plena satisfação das vontades é a inexistência da vontade. A inexistência da vontade é a inexistência de vida. Então não tem como existir isso, e mesmo se pudesse existir isso, isso seria horrível. Beleza? Então a busca da satisfação da vontade é a própria condição humana. Por isso precisamos estar nessa busca constantemente. É por isso que, para Schopenhauer, viver é sofrer. Veja, essa frase aqui, ela é emblemática, muitas vezes as pessoas trazem ela como um meme, né? Mas ela costuma ser mal interpretada. Não que ela não seja bad, né? Mas tem muito mais por trás. Quando Schopenhauer diz que viver é sofrer, ele não está dizendo de um sofrimento banal e aleatório. Ele está querendo dizer que a partir do momento que a busca da satisfação da vontade é a própria condição humana e a satisfação plena dessa vontade é impossível, vivemos constantemente insatisfeitos. Porque a partir do momento que satisfazemos uma vontade, existe outra vontade que vai permanecer insatisfeita até que ela seja, né, satisfeita. Mas aí surge outra vontade. Então a gente está sempre insatisfeito. Só que a insatisfação, ela é vivenciada como uma forma de sofrimento, né? Porque queremos, mas não temos. Por isso a vida é um constante processo de querer, né, de ter vontade, que é eternamente insatisfeita. Porque a partir do momento que ela é satisfeita, surge outra vontade que permanece insatisfeita. E isso é a vida. Essa insatisfação, ela é vivenciada como sofrimento. Então, para que exista vida, há de ter sofrimento, porque há de ter insatisfação. Por isso o sofrimento, ele é necessário para a própria condição da existência humana. Viver é sofrer. Beleza? Bom, se viver é sofrer, se existe esse sofrimento, né, cabe a consideração. Beleza, mas o que eu faço? Qual é a solução para o meu sofrimento? Schopenhauer diria, não tem solução. Porque a solução, de novo, vamos pensar. A solução do sofrimento é a satisfação. A satisfação, se for plena, ela não acaba com o sofrimento, ela gera mais sofrimento. Então não existe solução para o sofrimento, já que o sofrimento é a própria condição humana. Então não tem essa. Não tem como solucionar essa angústia. No entanto, dá pra gente diminuir, para não cair num processo de extrema angústia. Então vamos sentir ainda sofrimento, mas podemos diminuí-lo. Beleza? Como? Tem alguns processos. Um deles é a gente tentar parar de ficar muito frito em satisfazer toda e qualquer vontade. É a gente parar de tentar, né, satisfazer sempre e o mais rápido possível as vontades, porque com mais rápido você satisfazer as vontades, mais surgem outras vontades. Então não é satisfazer vontades, mas tentar ter menos vontades. O que ele diria como sufocar sua vontade. Sabe, essas coisas que não são necessárias, às vezes que até foi posta em nós, né? Por exemplo, vamos trazer para o contemporâneo. Eu adoraria ter um tênis de marca. Eu já tenho tênis, mas eu gostaria daquele tênis. Tá? Bom, para aqui o Schopenhauer diria que talvez não seja necessário. Isso poderia passar por um processo de sufocamento dessa vontade. Porque assim diminui a intensidade do sofrimento. Para além, né, disso, também o processo de aceitação de que eu vou sofrer. Aceitar, faz parte da vida. Então aceitar isso também é algo interessante. Isso é bem forte, por exemplo, no budismo. É bem claro, né, algo que ele pega. E a arte também um instrumento legal para o
que o Schopenhauer vai dizer que é interessante, que não vai, obviamente, eliminar o sofrimento, mas pode servir de consolo, né? Pode servir para te consolar, né? Com esse sofrimento aí. Então, existem estratégias para diminuição dessa angústia. Beleza? Bom, antes da gente ir para o exercício, acho que aquele famigerado resumão, né? O que é o mais importante aí. Para fins de vestibular, acho que o mais legal aqui é entender como para Schopenhauer a vontade tem um papel importante, né? O ímpeto cego, que é o que nos move, e essa vontade nos leva à busca pela satisfação, só que essa satisfação ela é impossível, por isso sofremos. Esse vínculo ali do viver é sofrer com a vontade constante e a busca de satisfação seria o de maior destaque. Beleza? Bom, vamos então ao exercício, né? Enem 2016, relativamente aí atual, né? Apareceram outras vezes na VUNESP, na segunda fase, mas essa eu achei legal, então vamos a ela. Bom, um texto do Schopenhauer, né? Um trecho. Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo. Porém, prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Beleza? Tranquilo? Vamos à questão então. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a... Bom, veja, gente, essa pergunta ela está meio complexa. Vamos ler de novo, tá? Para deixar bem claro. O trecho, então está falando do trecho, destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental. Então, o trecho fala de uma ideia que permaneceu na filosofia ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a... Então, está perguntando aqui do trecho, né? Qual é a associação com a felicidade? A consagração de relacionamentos afetivos. Veja, gente, olha, parece interessante essa, mas não tem nada a ver. Não se fala de nada de relacionamentos afetivos no trecho, certo? Então, B não. A não. B, administração da independência interior. Bom, tá interessante, né? Ele fala ali da herança, tá interessante, vamos ver. Vamos continuar. C, a fugacidade do conhecimento empírico. Pô, nada a ver, né? Não está falando de maneira alguma da fugacidade, muito menos da fugacidade de um conhecimento empírico. Ele não está discutindo mais essas questões, isso foi solucionado por Kant. D, a liberdade de expressão religiosa. Nossa, nada a ver. Nada a ver, não tem nada a ver com nada. Ele não está falando da liberdade de se expressar, muito menos da liberdade de se expressar religiosamente. E a busca de prazeres efêmeros. Opa, essa também está interessante, também está polêmica. Então temos entre B e E. A correta é a B. Por quê? Vamos ver porque a E está errada. A E, apesar dela estar ali escrita de uma maneira bonita, de ela poder ser confundida por conta de como a questão está mal formulada, ao meu ver, né? A pergunta não está diretiva, ela não está clara, então pode levar à ideia de que a E está correta. Mas a E, na verdade, é o contrário. O Schopenhauer em nenhum momento vai defender que precisamos estar ali satisfazendo os prazeres efêmeros. O que ele vai falar, na verdade, é que precisamos ter menos vontades, né? Não é ficar satisfazendo vontades na louca. Então a E está errada. Ela pode ser confundida por conta da qualidade da questão, né? Mas ela está errada. Então a correta é a B, administração da independência interior, né? Que vai ser inclusive o que é dito nesse trecho, né? Quando Schopenhauer vai dizer ali no começo que a satisfação ela é como tal qual uma esmola e a resignação, né, ao contrário disso, assemelha-se à fortuna herdada, né? A resignação aqui no sentido de autonomia, né? É a supressão da vontade,
ela livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Veja, então, a questão aqui é justamente a independência interior, a autonomia. Beleza? Questão meio confusa, apesar do conceito estar claro, ela é uma questão confusa, né? E eu queria trazer ela justamente porque ela é confusa, né? Pra gente se preparar para isso também. Beleza? Gente, muito obrigado, né, pela atenção. Semana que vem a gente continua com Marx. Agradeço. Bons estudos, bom descanso e até breve.